Gravando. Olá, pessoal. Sou Renato Cinco, vereador pelo PSOL, aqui no Rio de Janeiro, candidato à reeleição. Meu número é 50555 e nós vamos começar mais uma quarentena ecossocialista e libertária. Hoje, recebendo, vou abrir aqui a imagem de galeria para mostrar o Serginho Monteiro, nosso parceiro aqui de várias quarentenas. Hoje ele está me ajudando a receber nosso camarada Celso Júnior, que é do Mosaico Carioca. Gente, um calorão danado aqui nesse Rio de Janeiro. 1º de outubro, a primavera mal começou e eu já estou me sentindo no auge de janeiro, né? E sem poder ir à praia, né? Porque eu não vou na praia agora não, viu? Vou falar para vocês. Pode fazer o calor que for, liga o ventilador e vamos embora, né? E aí a gente queria conversar com o Celso, chamou o Celso aqui, para a gente pensar um pouco, né? Porque a gente está vendo o calorão aqui no Rio de Janeiro, né? E a gente tem visto as notícias, né, dos incêndios florestais no Pantanal, na Amazônia. E aí eu quero começar agradecendo ao Celso por estar aqui com a gente, né, já passando a bola para ele dizer se tem alguma coisa a ver, Celso, o Pantanal com o calor no Rio de Janeiro. Obrigado mais uma vez. O Renato Cinco, meu amigo, meu candidato, é um parceiro nosso, né? A gente está nessa luta junto, né? Sempre que nós nos encontramos, nós estamos aqui para conversar, para trazer nossas ansiedades, né? Nossas preocupações, mas também trazer solução acima de tudo, entendeu? Eu Cinco, como pessoa, como militante e também como servidor municipal, eu tenho que estar focado na solução. Não adianta eu ficar me lamentando ou ficar aqui chorando, né, e sem estar com uma perspectiva de trazer algum tipo de contribuição aqui para a nossa cidade do Rio de Janeiro. Tá? Eu diria para você, sim, para começar, que é um cenário mundial, né? Esses problemas que nós estamos vendo acontecer no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, as queimadas estão numa intensidade fora de série, né? Há bem pouco tempo atrás, na Europa também, em Portugal, enfim. Então, com as mudanças climáticas, a gente vai estar conhecendo uma nova realidade no mundo, né, com tendência de agravamento. Eu li um artigo que você escreveu, né, falando sobre a questão de que, se a gente começar a trabalhar agora, ainda assim nós vamos... Quer dizer, o barulho já está comprado, nós vamos, enfim, enfrentar. Eu acho que a gente tem que enfrentar isso aí. Você, com essa perspectiva municipal, nós temos que preparar a cidade do Rio de Janeiro para isso. Não, exatamente, Celso. É bom você trazer a conversa para esse lado, já porque a gente também, com o mandato de vereador, precisa pensar concretamente, né, em como agir na cidade. E aí, claro, a gente precisa ter um bom diagnóstico, né? Senão a gente não consegue ter um bom plano. E eu acho que tem, pelo menos, duas questões fundamentais. Uma é entender, né, as mudanças climáticas já estão aí, né, elas, em algum grau, vão nos atingir. E a cidade precisa, né, pensar coletivamente, né, de que maneira a gente prevê, né, que a cidade vai ser afetada pelas mudanças climáticas, para a gente poder pensar na adaptação, né? E também precisamos pensar na contribuição que a cidade precisa dar para o planeta, né, ajudando a parar, né, as causas desse aquecimento, né? Porque o aquecimento é cumulativo. A gente está respondendo agora por erros do passado, né? Se a gente continuar errando, a situação pode ficar por ser realmente catastrófica, né? Então, a gente tem que se adaptar e evitar a catástrofe, né? Vamos dizer Pois assim. é, Renato, falar para as pessoas
às vezes as pessoas têm dificuldade de entender ou às vezes até de acreditar, né, em algumas coisas que estão sendo colocadas. A gente fica, eu estava comentando contigo aqui, eu não quero ser o cavaleiro do apocalipse, entendeu? Mas eu já tenho 30, eu comecei na época ainda do Saturnino Braga, aqui na Prefeitura do Rio de Janeiro, e já tenho 30 e tantos anos já de serviço público, e nós estamos acompanhando esses acontecimentos, e as consequências disso aqui no Rio de Janeiro são dramáticas, Renato. O Rio de Janeiro já naturalmente, pelas suas condições topográficas, né, pela sua condição montanhosa, né, pela sua posição tropical, né, o clima e etc., ele já recebe, ele já sofre, de alguma forma, efeitos relacionados a fortes chuvas, principalmente, né? E também, embora o nosso clima seja predominantemente úmido, né, nós temos um período acentuado de seca nos meses de inverno, né? Aqui no Rio de Janeiro, a seca coincide com o período de inverno. Então, nós temos essa sazonalidade muito forte aqui no Rio de Janeiro. A maior parte dos incêndios florestais acontecem no período de inverno, né? Então, nós já temos essa característica. O que nós estamos vendo hoje, Cinco, é que, em função das mudanças climáticas, esses fenômenos estão se intensificando. Eu não vou aqui, eu acho mais produtivo para a gente falar do Rio de Janeiro, né? Mas eu posso falar rapidamente que essas queimadas que estão acontecendo no Pantanal foram as maiores queimadas já registradas para aquele bioma, né, que é o Pantanal. Né? Nesse ano foi realmente o recorde de focos de incêndio no Pantanal, né? Na Amazônia e outros lugares do Brasil. Agora, hoje mesmo eu estava lendo alguma coisa sobre o Tocantins, eu não sei exatamente. E hoje, Cinco, inclusive, você vê que absurdo que acontece. Nós estamos mandando brigadistas de incêndio para ajudar a combater incêndio, sabe aonde, Cinco? Na Serra do Cipó, lá em Minas Gerais. Estão saindo brigadistas aqui do Rio de Janeiro, do Parque Nacional da Tijuca, os poucos que nós temos aqui. Você vê como é que é o Brasil. É o cobertor poucos, curto. Porra, curtíssimo, porque Curtíssimo. nós aqui que estamos aí, né, na nossa dificuldade, aqui no Rio de Janeiro mesmo, tivemos incêndio na Serra dos Órgãos, incêndio na Serra da Mantiqueira. Estamos enviando... Oi. Vamos aproveitar, fala um pouco desse cenário dos incêndios florestais no Sudeste e aqui no estado do Rio. Porque o noticiário cobre muito a Amazônia e o Pantanal. Né? Exatamente. Então, como é que nós estamos aqui? Nós tivemos incêndios enormes no Rio de Janeiro esse ano. Né? Nós tivemos incêndios na região serrana, né? Pegou a região da Reserva Biológica de Araras, o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, o Parque Nacional de Itatiaia. Todas essas regiões montanhosas do Rio de Janeiro sofreram severas queimadas. E na cidade do Rio de Janeiro não foi diferente. Nós iniciamos um programa chamado Em Fogo, começamos a fazer um monitoramento das queimadas na cidade do Rio de Janeiro e fizemos o primeiro diagnóstico, que foi de 20 de julho de 2020 a 20 de agosto de 2020. Apenas 30 dias, Renato. Nós tivemos, na cidade do Rio de Janeiro, 34 ocorrências de incêndio. 34 ocorrências de incêndio. Então, é preocupante, é preocupante. Nós não queremos que nossa cidade pegue fogo. E se a gente não fizer nada agora, ano que vem vai pegar fogo. E nós temos que trabalhar agora, Renato. Esse pessoal que está sensível a essa questão, nós temos que colocar isso à frente. Existe um programa chamado Cidade Resiliente. Resiliente a quê? Resiliente aqui no Rio de Janeiro significa
a enchente, basicamente, né? Enchente, deslizamento e fogo, né? Que são os piores ameaças que a gente tem em relação a essa questão, né? Então, eu acho, Renato, você tem todas as condições de estar liderando esse movimento. Porque se a gente não trabalhar agora, olha, agora mudando um pouquinho de foco também, a questão das águas, né? A questão das enchentes. Nós, no Rio de Janeiro, no ano de 2018, Renato, nós tivemos, no mês de fevereiro, 2.000 árvores caídas na cidade em uma noite. 15 de fevereiro de 2018, caíram 2.000 árvores na cidade do Rio de Janeiro numa noite. Agora, Celso. Então, Renato, ou a gente vai, vocês do Legislativo, nós temos que criar isso. A cidade do Rio de Janeiro está carente de sentar na cadeira e falar assim, pessoal, vamos falar sério disso, que vão ter mortes, nós vamos ter árvores caídas que caem em cima de redes elétricas, que apaga hospital, apaga aparelhos de pessoas que estão em casa sendo monitoradas, sendo com aparelhos. Morrem pessoas quando caem árvores. Celso, só queria tentar detalhar algumas coisas, né, para a gente dialogar com as pessoas que estão assistindo a gente, né? Primeira questão é o seguinte: me parece que a gente tem dois problemas, né, que nem sempre estão juntos, mas que estão por trás desse aumento dos incêndios florestais. Um é um problema da ação direta, né, das pessoas produzindo queimadas para a expansão da fronteira agrícola, né, e da pecuária. Agora, me parece que os ecossistemas que estão recebendo essas agressões estão sendo mais agredidos em quantidade, né, mas que eles também estão mais estressados já por conta do aquecimento global. E aí esses incêndios tomam proporções maiores do que tomavam no passado. É difícil, né, medir essas coisas, às vezes ficam anos sendo debatidas depois, né, o que foi que causou exatamente. Aqui no Rio, para a gente entender, esses incêndios aqui no Rio, eles têm esse componente também da ação direta do homem produzindo queimada, ou você acha que eles estão mais relacionados ao estresse do bioma em função de desmatamentos antigos e do aquecimento global de uma maneira geral? Como é que você avalia isso? Renato, eu não tenho dúvida que são as duas coisas. Certo. Tá? Por exemplo, no Pantanal tem sido muito enfatizada essa questão que você falou. O Pantanal sofreu uma seca severa, não houve aquela inundação temporária, há um acúmulo de biomassa enorme quando não há essa inundação, aquele material seco. E aí vem o fator humano, inclusive, no caso do Pantanal, já alguns falando da questão da expansão da fronteira agrícola para a criação de gado e etc. Mas isso eu não vou me aventurar aqui a comentar, porque, como você falou, são coisas complexas. Eu não posso dar uma opinião técnica sobre uma coisa, eu estou falando mais ou menos o que eu li, né? Então, existe essa combinação de fatores. No Rio de Janeiro também é a mesma coisa, você foi preciso em falar. O que está acontecendo é que esses ambientes estão já estressados, estão mais secos. Está mais quente. Fogo é o combustível, a temperatura, a umidade relativa do ar, né? Então, são fatores. Então, se esses fatores estão acontecendo em conjunto, que é o que está acontecendo hoje, com certeza você vai ter uma incidência e uma gravidade muito maior nas ocorrências. É o que nós estamos assistindo. Tá? No Rio de Janeiro, vamos falar agora da nossa casa, que é a sua praia, você vai estar aí eleito e vamos fazer uma frente parlamentar de mudança climática, não sei, de resiliência, alguma coisa assim lá. Né? Eu acho que você tem condições, você estudou, você tem condições de comandar isso aí.
né, dentro da cidade do Rio de Janeiro. Então, o que acontece? O Rio de Janeiro, os incêndios, a gente tem lá no Infogo, né, feito um monitoramento dessas ocorrências. Então, você tem expansão imobiliária. Essa expansão imobiliária que provoca incêndio é ligada a milícias. Onde é que estão ocorrendo esses incêndios? Basicamente na região de Jacarepaguá. Região de Jacarepaguá, tradicionalmente ocupada por milícias na sua expressão imobiliária. Inclusive, existem localidades ali no Rio de Janeiro, por exemplo, na região chamada, na Rua Tirol, que é na região do Anil, e etc., que é clássico, clássicos da milícia expandindo seus domínios sobre áreas naturais para construção. Nós tivemos há pouco tempo na Pedra da Panela. Pedra da Panela é uma área importantíssima, um ecossistema úmido, que sofreu um incêndio enorme, que o incêndio vem também ali pela Rio das Pedras, e etc. E essas... Nesse caso aí, desculpa te interromper. Não, sem problema. Né? Por acaso, os incêndios começaram logo depois da Câmara Municipal alterar o gabarito, né, da área. Né? Por acaso. Exatamente. Então, nós temos esse fator no Rio de Janeiro, ocupação imobiliária. Nós temos resquícios de uma atividade agrícola ainda no Rio de Janeiro nefasta, que, por exemplo, tem um lado... A agricultura tem tudo a ver com o Rio de Janeiro no lado do bem, que é a agricultura urbana, de orgânicos, de pessoas plantando, fazendo hortas comunitárias. Esse é o lado do bem. Agora, ainda existe aquele lado um pouco, vamos dizer assim, quase que, sei lá, como é que eu vou chamar isso, né? Muito antigo, pessoas criando gado ainda no Rio de Janeiro, nas encostas. Existe isso, por incrível que pareça. Gado e agricultura nas encostas. Então, é outro vetor de incêndio florestal na cidade do Rio de Janeiro. O outro vetor são os balões. Essa prática cultural de soltar balões e tem uma relação direta dos períodos onde as festas juninas, as festividades relacionadas a algum santo e onde há essa cultura de soltar balão e as ocorrências de incêndio. Então, os incêndios estão correlacionados com esse traço cultural aqui do Rio de Janeiro, que é a soltura de balões. A outra problema, Silco, é o seguinte: algumas áreas de comunidades estão em áreas de encosta, em áreas nas áreas de amortecimento das unidades de conservação, por exemplo, Parque Nacional da Tijuca, Parque Estadual da Pedra Branca. E ali acontece tudo. Ali acontece queima de lixo, ali acontece, às vezes, ação de criminosos que se escondem e circulam pelas áreas de esconderijo e entram numa dinâmica de confronto ali, onde o fogo, às vezes, é usado para limpar terrenos, por exemplo. Por incrível que pareça, nós temos isso no Rio de Janeiro. Né? Então, são múltiplos fatores. E o mais assim, interessante e mais assim, para mim novo assim, é algumas atividades religiosas que já no passado era atribuída aos afros, né? Por conta da questão do uso do fogo em algumas, né, velas e oferendas em alguns lugares de fogo, né, provocado por essas práticas, né? E depois nós acabamos também descobrindo que algumas religiões de outras religiões
elas também começaram a frequentar esses espaços, né? Subida ao monte e presença maciça de pessoas, aonde não essas pessoas, em espaços praticamente remotos, as pessoas passaram a frequentar esse espaço e desavisadamente começaram a trazer impactos ambientais para esses locais. Então, se tornou também um vetor de possíveis ocorrências. Então, é um conjunto, dei mais ou menos um panorama disso aí, sim. Não, A gente precisa trazer isso tudo para dentro e tentar achar solução para isso. Claro. Não, muito bom, muito bom. A gente precisa realmente, né, chegar no detalhe do diagnóstico para poder pensar nas ações. Eu queria chamar o Serginho para participar da conversa com a gente, mas, Serginho, eu já queria deixar um comentário para você e para o Celso. Porque, Celso, você fez uma lista aí, né, das principais questões, né? Tá com um pouquinho de ruído, hein, Serginho? Teu microfone. Não sei se, de repente, é melhor você não usar o fone. Vê se melhorou. Melhorou. Tá bom, agora tá bom. Melhorou bastante. É alguma coisa de mau contato, né? Mas acho que balança o fio aí. Voltou o ruído, Serginho. Voltou o ruído aí. Voltou o ruído? Olha aí. E aí, tá bom? Parece que tá. Então, vou fazer o seguinte, vou te passar a palavra e depois eu faço comentário, para não te atrapalhar mais. Fala aí. Boa noite, boa tarde, bom dia para todas e todos. Mais uma vez participando aqui da quarentena ecossocialista libertária do mandato do vereador Renato Cinco, onde é uma honra participar como colaborador desse mandato já há 4 anos. Vamos tentar aí mais 4 anos, porque acredito que é um mandato necessário pelas lutas ambientais, as lutas por liberdade, pela educação, pela cultura. É um mandato que me representa e eu tenho orgulho de participar como colaborador desse mandato. O Celso já trouxe várias questões muito importantes, né, na questão das queimadas. A nível nacional, aumentaram as queimadas, a gente sabe por quê, né? Porque as questões climáticas, com certeza, influenciam, os ruralistas querendo abrir mais espaços para os seus negócios. O governo atual, que disse que ia acabar com o Ministério do Meio Ambiente, sofreu uma pressão, não acabando com o Ministério, mas colocou pessoas lá dentro para poder destruir a estrutura ambiental nacional. Eu, como ambientalista, já estou na luta há mais de 20 anos e vocês mais antigos lutaram por várias leis, várias resoluções do CONAMA, que esse sinistro chamado Salles está querendo revogar para poder passar a boiada, como foi dito, né, pelas palavras que saíram da sua boca naquela reunião, que todos nós vimos o vídeo, e está fazendo isso, está passando a boiada em cima da estrutura ambiental para facilitar o agronegócio e querendo culpar as comunidades tradicionais, que é defendida, né, pela lei ambiental, né? A gente tem uma legislação que defende o quilombola, o índio, o ribeirinho, né? E ele colocar a culpa dos incêndios, liberando o Dia do Fogo para os ruralistas e depois querer culpar as comunidades tradicionais, realmente é um desatino. E nas questões municipais, o Celso trouxe bem, assim, é complicado, né? Nossa região, ela é muito quente, úmida, a questão da seca, né? A questão dos balões, que realmente, na época que tem a seca, que é o inverno, é a época da tradição dos balões, né? Que os portugueses trouxeram, principalmente aqui para a região onde eu fui criado, né? Eu aprendi a fazer balão, hoje não faço mais há muitos anos, mas eu cresci com essa cultura, né? Era uma cultura de rua, que aqui na Zona Norte a gente tinha muito. Meu pai
me levava com cadeira de praia para ver balão sendo solto lá na pedreira, ali na Misericórdia, na pedreira de Inhaúma, tinha festivais, né? Então, eu, criança, cheguei a curtir isso. Depois que eu cresci, me esclareci, virei ambientalista, a própria Lei de Crimes Ambientais, né? Ela traz isso, a 9605 de 98, no seu artigo 42, ela diz que fica totalmente proibida a fábrica, a venda, a soltura de balões, e a gente tem que denunciar, né? Tem que denunciar, tem o canal lá que você pode, o Disque Denúncia, você tem o seu sigilo, então acho a denúncia para esse tipo de prática ela é muito importante. Por quê? Eu participo do conselho aqui da APA, o Conselho Gestor da APA dos Pretos Forros, aqui na vertente norte do Parque Nacional da Tijuca, e acompanho muitos focos de incêndio aqui, né? E a gente ligar para o 93, né? Eu já fiz isso e recebi essa resposta. Por isso que eu acho o Infogo importantíssimo, Celso. Porque você liga para o corpo do bombeiro lá, 193. O oficial de serviço atende, pergunta onde é o foco e diz o seguinte: já teve chamada, mas, senhor, está colocando risco alguma comunidade, alguma casa? Se não estiver colocando risco, não tem como chegar lá. A resposta que eu recebi, né, de estar acompanhando toda essa parte da Covanca pegando fogo ali na região das torres de transmissão, de Furnas, e o bombeiro me respondeu, o suboficial me responder isso, né? E eu pedi protocolo e dizer que no momento não dava para gerar protocolo, né? Que é uma coisa importante a gente dizer para as pessoas, né? Vai, faz a denúncia, pede o protocolo. Muitas vezes eles dão desculpa que não está podendo para fazer via site, enfim, ou ligar para o próprio 14076 da prefeitura. Então você fica com vários bloqueios para poder fazer essa denúncia. A população ela denuncia que está pegando fogo, né? Só que a gente não tem esse retorno, esse feedback do Corpo de Bombeiro e não chega nas brigadas. Como o Celso falou, a gente tem poucos brigadistas, mas esse projeto do Mosaico Carioca, das unidades de conservação, é muito importante, que é o Infogo, que vai fazer a gente entrar em contato imediato, dizendo onde está esse foco de incêndio, para poder ser controlado antes de chegar até uma residência, né? A gente teve aqui na região aqui da APA dos Pretos Forros, na região ali do Morro da Guia, no Complexo do Lins, que já estava chegando na moradia das pessoas. Porque, como o Celso falou, as pessoas fazem as suas moradias dentro da floresta. A gente aqui na região do Vale do Rio Jacaré, as pessoas estão começando a construir, aí tá com fogo para poder fazer o seu assentamento, né? E não conseguem controlar esse fogo, e aí danou-se. E a questão das pessoas ainda fazerem criação de gado e agricultura, eu vejo isso na Covanca. Meu filho me chama às vezes na janela: papai, olha o boi e tal. E a gente vê ali em cima, na área de amortecimento do Parque Nacional da Tijuca, em cima da antiga pedreira daqui da Água Santa, onde tem uma lei, né? Uma lei de 2000 a 3035, que institui o Parque Ecológico da Água Santa. E nunca fizeram nada, nem projeto de reflorestamento para acabar com aquele capim que está ali, colonião, aonde pega fogo muito rápido, né, Celso? E se alastra, bater um ventinho, vai pegando tudo. Aonde tinham dois lagos, né, que por causa da pedreira abriu fissuras no solo. O lençol freático é do lado da água Santa Cruz, né? A água mineral Santa Cruz é ali, na mesma localidade, né? A mesma bacia, estamos na bacia do Cunha, e ali, o que aconteceu? Toda a parte de resíduos sólidos da construção civil, principalmente das Olimpíadas e da Copa, das obras que aconteceram, dos megas eventos, foram colocados ali, né? Não sei se vocês lembram, uma época, um desses caminhões que saiu da Água Santa para andar correndo na linha amarela levantou a caçamba e fez uma tragédia, levando uma passarela, matando vários trabalhadores cariocas, né? E ali naquele lugar, também ligado a algumas milícias, alguns interesses não legais,
eles conseguiram aterrar, né, esses 2 açudes, né, que era de água mineral, totalmente limpa, onde a COP da UFRJ fez pesquisas ali, né? A gente tinha até projetos aqui com a comunidade de fazer um parque ali, né? As pessoas tomarem até banho, porque as pessoas acabavam pulando e já tinha se afogado criança, idoso. Então a gente tinha todo um projeto para fazer ali. Aí veio essa lei, né, de 2000 do Parque Ecológico da Água Santa, que nunca saiu do papel. A gente está ali, toda aquela região ali, ela é da APA dos Pretos Forros, tem uma outra APA dentro, né, que é do Cautem Clube, do Várzea Cautem Clube, né? Então, é uma região que, se a gente tivesse uma atenção, se realmente a gente conseguisse, né, Celso, seria uma região que a gente poderia fazer um reflorestamento. Isso ia ajudar bastante até nas queimadas, né? Que as copas das árvores iam segurar os balões, não iam deixar chegar no capim. Ia fazer um estrago? Ia sim. Ia ser um impacto? Seria sim. Mas seria menos, né? Porque as árvores iam segurar esse fogo ali e daria tempo da gente conseguir combater. Então, eu acho que eu já falei muito, eu acho que a gente tem que fazer esse foco mesmo na região do Rio de Janeiro, nas florestas do Rio de Janeiro, né? Esse calor está demais, a gente já trouxe, né, essa semana o mandato trouxe um alerta que eu tive o prazer de colaborar sobre a questão do por que o MEI é quente, né? Questão do pedal que não é aplicado, né? Questão de arborização, o adensamento, né, do território, você só vê cimento, asfalto, né? Não tem a permeabilidade do solo, né? Então você tem uma grande dificuldade, que aí você fica com muito calor, as chuvas vêm, você fica com várias enchentes, porque não tem permeabilidade no solo, essa água vai ter que ir para algum lugar. Para qual é o lugar que teria que ir? Para a Boca de Lobo, que a conservação do município não limpa. Então, as bocas de lobo estão assoreadas. Então, cai uma chuva forte que você não está esperando, dá aquela enchente que a gente já sabe. Então, eu vou passar aí a palavra para o Cinco e para o Celso trazer mais acúmulos para a gente. Celso, muito obrigado. Cinco, muito obrigado mais uma vez. Gente que te agradece, Serginho. Celso, vou te devolver a palavra, só queria comentar uma questão. Você fez uma lista aí de 3 grandes questões, né? A questão das enchentes, dos deslizamentos e do fogo, né? Eu teria mais 2 pontos que eu acho que talvez a gente tenha que incluir nas nossas preocupações, mesmo que eles não estejam tão evidentes agora. Um é a questão da água, né? do abastecimento de água. A gente tem, eu acho que, uma situação de insegurança muito grande, né? Porque tem a situação das condições da bacia hidrográfica do Rio Paraíba, né? Tanto no que diz respeito a toda a poluição que o rio recebe antes de chegar em Guandu, mas também com as ameaças, né, que as mudanças climáticas, o desmatamento da Amazônia, né? Porque aquela história, tem lá o Rio do Ar, não é isso? Então a umidade sai lá da floresta amazônica, vem descendo, tem que chover no cerrado, para no cerrado a água ser absorvida, formar os aquíferos, né? e os sistemas hidrográficos. Aí diminui a mata na Amazônia, diminui a produção, né, da evaporação. Devasta o cerrado, diminui a capacidade do cerrado de absorver essa umidade, né? E ainda tem esse estresse da poluição na bacia hidrográfica, em função da indústria, da urbanização e tal. Eu tenho a impressão de que a gente pode estar vivendo já no Rio de Janeiro hoje uma situação que a água segura, né, já virou uma coisa de elite, né, de quem está indo atrás da água mineral, né, para conseguir fugir aí, né, dos problemas com cocô, né, que o pessoal falou que era geosmina, mas depois, né, é cocô mesmo, né, e rejeitos industriais. E uma outra coisa que me preocupa muito é a questão da soberania alimentar, porque a nossa alimentação, boa parte dela depende de uma estrutura de agronegócio que também pode entrar em colapso. Vai. Né? Então, talvez a gente também tenha que se preocupar com o que a gente consegue produzir na cidade
na região metropolitana, nos municípios do estado do Rio de Janeiro mais próximos. Talvez seja mais seguro a gente começar a pensar, né, que no futuro a gente pode ter que garantir a nossa soberania alimentar fundamentalmente, né, no território da cidade e do entorno, né? E aí me parece que a agricultura familiar, a agroecologia entram como estratégias importantes, né? Mas eu queria devolver a palavra para você para a gente conversar um pouco sobre os caminhos que a gente precisa trilhar aqui no Rio. Mas você fica à vontade também para comentar o que você quiser. Então, olha, você colocou umas duas questões, né? Então, já tinha passado 3, né? Não falamos 3? Foi enchente, isso. É que eu sou o 5, né, cara? Aí eu pensei mais. Mas aí você se ferrou que eu vou ter que botar o número 6. Pelo seguinte, Renato, você foi muito feliz. Primeiro eu vou fazer um comentário aqui da questão do Serginho, conheço a região de Água Santa. Ali tem alguns reflorestamentos, tem reflorestamento numa comunidade chamada Marianos, que é bem grande, ali atrás do pedágio da linha amarela, ali tem uma área grande. A prefeitura, através do projeto Nacional de Reflorestamento, entrou ali e fez um reflorestamento expressivo ali naquela região. Mas não, com certeza, não consegue resolver toda aquela questão daquele maciço ali. Então, e a questão da água mineral, enfim, isso tudo. Agora, isso em relação ao que o 5 está falando, ele foi muito feliz, porque ele falou da água, quer dizer, nós já falamos enchente, deslizamento, fogo, aí ele falou agora da água e da comida. Tá? Então, eu vou falar da água e da comida e depois eu vou falar do outro fator que vai tirar o do 5, vai para o 6. Renato, 6. Então, é o seguinte, água está certíssimo, certíssimo. Segurança hídrica aqui no Rio de Janeiro é piada, não existe mais. Né? Nós tivemos aí há pouco tempo na bacia do Rio Paraíba do Sul, que é o que fornece água aqui para o Rio de Janeiro, chegou a uma disputa a nível de governadores, ainda na época do Pezão e do Guilherme Alckmin. Eles conseguiram lá, enfim, chegar a uma conversa, mas não ficou claro que a gente estava disputando água. A água entre o estado do Rio e o estado de São Paulo. Então, não há... você está certíssimo. Acho que a gente tem que se preocupar com isso. Esse é muito grave, sim, porque a cidade do Rio de Janeiro, historicamente, não consegue se abastecer com água desde o período colonial. Desde o período colonial. Então, o Rio de Janeiro sempre, a cidade vai estar sempre dependendo de fontes externas de água. Aí é uma questão de Estado mesmo. É uma questão que foge até a nossa esfera aqui, porque nós não vamos conseguir, com soluções locais, resolver esse problema. A questão da agricultura também, porque nós temos uma população imensa, né? Nós somos uma megalópole e depende do fornecimento de alimentos do Brasil inteiro, né? E não, embora haja uma grande contribuição aí na agricultura urbana, né? De produtos orgânicos, de alimentos, há um espaço absurdo, imenso da nossa região metropolitana, dentro da cidade, dentro dos espaços no subúrbio e etc. Ainda há uma possibilidade de produção de alimentos, mas a gente também, nesses dois aspectos, 5, nós vamos ter que ter uma estratégia local e uma estratégia externa, que não vai depender apenas de nós aqui na nossa questão municipal. Agora ficou faltando o 6º fator. É a questão, com a elevação do nível do mar e outros fenômenos relacionados à dinâmica costeira, por exemplo, nós estamos observando, e isso já foi constatado por colegas nossos, né, na prefeitura, do Mosaico Carioca, né, de
gestores de espaços, né, de unidade de conservação, de APAs, etc., que nós estamos perdendo a área no litoral, né? Nós estamos observando um avanço do mar, alguns espaços na Barra da... Eu vou ser bem objetivo para não ficar uma discussão aqui meio chutada, né? Então, já foi constatado na Barra da Tijuca o avanço do mar em vários trechos, onde você perde faixa de areia e também espaço ali ocupados por quiosques, beira de pista e etc., que estão caindo literalmente para dentro da água, né? Que estão caindo para dentro da água. Então, são fenômenos relacionados também com essa mesma questão. Mas isso só atinge... não, atinge trabalhadores que trabalham nesses espaços, atinge obras que foram feitas, obras viárias que foram feitas. A cidade avançou muito no litoral, então pedaços de pista. Isso não é só no Rio de Janeiro, em Niterói, é muito visível isso, na praia de Piratininga, por exemplo, e outros, onde você tem pedaços da parte urbana caindo para dentro da água. E isso, eu falei Niterói, mas Itaipuaçu e para o estado do Rio de Janeiro vai a costa, indo para a parte urbanizada, indo para dentro da água. E aí as soluções começam a se agigantar em termos de valores para esses problemas. Porque aí nós estamos falando de obras caríssimas de contenção, enfim. Então, e são espaços muito valorizados. Imagina o impacto econômico de uma via litorânea dessa que está acontecendo aí, que nós estamos vendo isso aí o tempo todo, né? Nós vimos ali na Niemeyer. Então, esse negócio indo para dentro d'água, né, isso é um custo absurdo. Isso é dinheiro, isso é investimento público, o outro é investimento privado. É o caos instalado na região, na faixa litorânea do Rio de Janeiro. Entendeu, Cinco? Então, não é desprezível esse efeito. Só um comentário, Celso, sobre isso. Tem duas regiões que me preocupam mais, eu não sei se eu estou certo. Uma é essa que você está falando, da Barra, e aí, Praia da Macumba, numa subida, né, mais consistente do nível do mar, eu acho essa região muito frágil, inclusive porque ela já é muito permeada de lagoas, canais, né? É uma região de baixada. Eu fico imaginando, por exemplo, a região no entorno de Rio das Pedras, que já alaga sistematicamente, né? Houve alagamentos recentemente que ficou dias e dias sem a água baixar dali, né? E outra região aí não é da cidade, mas influencia na nossa vida, claro, é a Baixada Fluminense, né? Que, como o nome mesmo já diz, é uma baixada, né? Exatamente, o Cinco. E, como sempre, as populações pobres são as que mais perdem, né? Eu falei de impacto sobre viários, impacto sobre algumas regiões litorâneas de alto gabarito, mas, com certeza, as áreas, vamos dizer assim, ciliares, né? As áreas na beira dos rios, né? Nas áreas da beira das lagoas costeiras, e que estão ocupadas, porque a população pobre ela ocupa as regiões mais frágeis do ponto de vista ambiental. Não é à toa que o pobre é o primeiro a sofrer as consequências ambientais, porque ele está na região mais frágil. Ou ele está na beira, ou ele está no morro. Pobre aqui é assim, ou ele está no morro, na favela, lá na encosta, em área de risco, ou ele está na beira do rio, ou ele está na beira da lagoa. Então, é o que sobrou para o pobre ocupar.
serão profundamente impactadas por essas questões. Profundamente impactadas. Então, acho que completamos aí os 6 fatores de preocupação. Eu acho, sim, que você, nesse seu novo mandato, você tem um conhecimento bom e tem contatos bons com pessoas dessa área, poderia estar liderando essa resiliência, porque esse assunto também é moda, né? Teve um governo passado que falou de resiliência, mas virou uma resiliência para lá para o exterior e nada vamos dizer, se concretizou para dentro da cidade do Rio de Janeiro. Então, eu acho que tem que ter uma liderança nesse aspecto aqui no Rio de Janeiro. Acho que você pode ocupar perfeitamente esse espaço, junto com alguns companheiros nossos que têm conhecimento, a academia tem. Né? Então, nós podemos tentar fazer com que a vida do carioca, né, que é o trabalho seu trabalho é esse, meu também, né, como servidor municipal, mas você é representante do povo, e aí vai tentar influenciar nessa questão. Bom, eu te garanto que a gente vai continuar tentando, viu? Se a gente tiver esse mandato, né, a questão ambiental, ela é uma das questões estratégicas. É interessante que a minha militância ambiental é pós-mandato, né? Eu tinha outras militâncias, mas quando eu virei vereador, eu pensei, bom, o mandato não pode ser simplesmente a expressão da minha vida, né? Vamos pensar o que é estratégico. E, evidentemente, que a questão ambiental é a mais estratégica, né? Não adianta. Exatamente. A gente, eu também. Eu sou socialista, né? Mas eu preciso de vida no planeta para poder ter socialismo. Né? Eu vou te dar meu depoimento aqui, né? Eu vou fazer aqui, já que hoje a entrevista eu e o Serginho, eu vou aproveitar meu espaço pessoal aqui nessa entrevista para fazer o seguinte depoimento. Eu sou engenheiro florestal e eu achava que eu ia trabalhar com floresta, bicho. Entendeu? Floresta e animais e plantas e rios. Na realidade, nós estamos enfrentando uma coisa humana. Entendeu? É humano. Humano não é a questão, o foco não era o que eu pensava, entendeu, Ciro? Nós estamos aí diante de uma questão fundamental para o ser humano, não é para proteger o meio ambiente, é para proteger a nossa espécie. E nós estamos lidando com o ser humano, eu não estou lidando com floresta. Raramente eu estou aqui. Às vezes tem uma questão lá com a jaqueira está invadindo e tal, mas o grande invasor é o ser humano. A grande questão é humana. Então, Cinco, eu quero reforçar isso, que nós temos que investir nisso e não em nada isso abala a questão da ideológica sua, muito pelo contrário, da questão do socialismo, da questão da igualdade, porque isso é antes, é como você falou, isso a sobrevivência, ela está antes dessas questões. Então, se você quer ser socialista e esquecer isso, nós não vamos conseguir, porque nós não vamos sequer chegar aonde... E outra coisa, a questão ambiental era extremamente politizada. Aqui no Rio de Janeiro, nós enfrentamos uma guerra com o poder econômico. Né? O pessoal antigamente falava assim, mas o ambientalismo é coisa de rico e os pobres, nós temos que preocupar. Gente, eu sou ambientalista. Você é mais socialista, eu sou mais ambientalista. Mas o tempo todo da minha luta foi contra o poder econômico de empresas imobiliárias na cidade do Rio de Janeiro, interesses imobiliários. Importante destacar isso, não é só no Rio de Janeiro, em Niterói também. É impressionante, eles querem vender o espaço público, vender a natureza, é antes do espaço público. Eles querem vender a natureza, capitalizar isso para eles. A nossa luta é muito mais socialista,
É a primeira socialismo que existe. Assim, peraí, o cara quer vender, porra, o mar, o cara quer vender o rio, o cara quer vender o mangue, o cara quer aterrar o mangue para construir. Cacete! Quer mais coisa mais antissocialista do que isso? Se apropriar do seu terreno, do seu espaço. Nós não podemos deixar. Nós temos que nos opor a essa questão, sabe? Não queremos impedir desenvolvimento de nada, de nada. Eu acho que o desenvolvimento é necessário até para gerar emprego, para a gente poder sobreviver dentro desse sistema que nós temos hoje. Né? Não podemos vir, né? Não. Agora, não vamos deixar vender. Porra, a questão do Floresta do Camboatá é uma equação imobiliária e agora está surgindo até, Cinco, você aí, acho que talvez até para arrematar a nossa discussão, alguns suspeitas de que essa porra é mais em relação a direitos de transmissão das corridas. Então, tem negócios aí que a natureza está envolvida que estão além da nossa imaginação, que a gente vai descobrindo aos poucos. Fala aí um pouco disso aí, acho que você deve estar acompanhando isso. Não, Celso, a gente precisa começar a caminhar para o final. Eu ia falar dessa história do Camboatá, mas eu estava pensando aqui da gente, de repente, eu colocar algumas ideias para a gente pensar o futuro da cidade e depois o Serginho comenta e você arremata no final. Por exemplo, de tudo que você falou aí, uma coisa que salta aos olhos, a questão da habitação. A gente não tem, né? Aliás, a gente tem, né? Eu consegui aprovar a emenda à lei orgânica para criar o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social. Mas ele não sai do papel, né? A gente até acionou o Ministério Público para o Ministério Público cobrar da Prefeitura que faça o plano. Porque boa parte dos problemas ambientais que você levantou tem relação a isso, né? A não ter um plano de como, né, garantir habitação de qualidade, né, sem prejudicar o meio ambiente para a população mais pobre da cidade, né? Então fica aí um vetor. Claro que não é só isso, que a habitação dos ricos formados também é feita, né, sem se preocupar muito com o meio ambiente, né? Eu tenho impressão, uma forte impressão, né, de que a gente consegue garantir o crescimento imobiliário, né, para atender às necessidades da população sem precisar derrubar mais nenhuma árvore no Rio de Janeiro, né? Pegar, por exemplo, a zona portuária e transformar numa área importante de habitação, né? Pegar alguns bairros da Zona Norte próximos ao centro, podem sofrer um pouco mais de adensamento populacional, né? Isso daí se relaciona aí com outra questão, a questão da mobilidade, né? Que entra um pouco nas contribuições da cidade. A gente precisa pensar numa mobilidade descarbonizada, né? Então, as pessoas poderem ir a pé para o trabalho ou poderem ir de bicicleta para o trabalho é um objetivo a se alcançar, né? Além, claro, de a gente melhorar esse nosso sistema de transporte de massa, né? Usando outras fontes de energia que não sejam o petróleo, né? É a questão da arborização. Me parece que é algo fundamental também para a gente enfrentar, né, as mudanças climáticas aqui no Rio. Não só para amenizar a temperatura, mas para segurar a encosta, absorver melhor a água das chuvas, né? E aí a arborização das nossas encostas e a arborização dos nossos bairros, né? Um déficit de árvore em vários bairros do Rio de Janeiro, especialmente na Zona Norte. Serginho citou o Meyer, né? Tem um camarada que sempre entra nos comentários no nosso Facebook, eu não lembrei o nome dele agora, mas ele sempre fala de Ramos, né? Sempre critica a falta de arborização na região da Leopoldina, no bairro de Ramos. O plano de saneamento é outra questão fundamental, né, me parece. E aí a gente precisa pensar, né, o saneamento, a drenagem com as mudanças que virão.
Não adianta a gente pensar, bom, eu acho que a gente precisa ter um plano, ó, se a temperatura tiver 2 graus acima, né, de 1850, sei lá, em 2030, o que isso vai impactar na drenagem da cidade? Me parece que, no mínimo, o poder público já tem que começar a se perguntar sobre isso agora, né? Bom, eu tentei fazer uma tempestade de ideias aqui, em cima do que a gente conversou. Aí queria devolver a palavra para o Serginho e depois você arremata para a gente, tá, Celso? Serginho. Obrigado, o caminho mais uma é vez. esse, né? Eu que agradeço sempre. O caminho é esse, assim, com a gente tentar, né, tirar do papel o que a gente já tem, né? A gente tem que fazer muita coisa, mas a gente já tem várias ferramentas, né, que daria pelo menos para a gente ir mitigando alguma coisa, né? Só que não sai do papel. O Celso levantou do plano de o Rio Resiliente. A ideia é até 2035 a gente ser referência sobre resiliência para o mundo, né? Isso não aconteceu. O próprio Pelon, né, que o mandato aprovou da questão do plano de habitação, né, a gente tem que estar aprovado, já é lei, a gente tem que fazer sair do papel. A gente tem uma lei, né, de 2011, a 5248, né, que é a política municipal de mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável. É uma lei que tem várias ferramentas. No seu artigo 19, né, onde traz os instrumentos, né, ali ela cria o fundo, né, ela cria um fundo para a gente poder combater as mudanças climáticas, né, poder ter essa resiliência. Ela cria vários outros instrumentos importantes, né, além da questão do fundo. Ela cria um fórum, né, onde a sociedade civil vai traçar os caminhos, né, para o poder público fazer cumprir essa lei. Então, essa lei ela traz o fórum, ela traz o fundo, ela traz ferramenta muito importante e não saiu do papel. Ela é de 2011, foi aprovada em 2011. A gente tem uma de 2016, o decreto que a gente já falou antes, né, do pedal, que é de 2016, que também não sai do papel. A gente precisa fazer essas leis, né, que foram aprovadas, foram discutidas, né? A gente tem um plano que foi agora, foi discutido e aprovado o texto em 2015 e foi publicado agora em agosto, que é o Plano Municipal da Mata Atlântica, onde a gente está discutindo aí a privatização da Mata Atlântica através da Floresta do Camboatá, onde eles trazem um empreendimento chamando de parque, né? A especulação imobiliária, né? O liberalismo traz isso, né? Liberdade para quem pode pagar. Você quer morar no lugar verde, você vai pagar muito caro para morar nesse lugar verde. Mas e a população que está ali? Que vai ser expulsa, né? Que vai ser removida do seu local, vai ser despejada, vai perder o direito de ficar na comunidade que foi criada para poder ser instalado certo empreendimento, onde vai ter verde, onde vai ter pássaro, aí onde vai ter tucanaçu, onde vai ter um monte de aves, que eles vendem isso, né? Palace, Eco Palace, não sei o que, de Jacarepaguá, Eco Palace, para quê? Para quem tem dinheiro morar no verde, e o pobre vai para onde? Para onde que vai o trabalhador de baixa renda? Bela opção, ir para a pequena África, ir para a zona portuária, fazer um plano de arborização naquela área que está toda adensada, toda cimentada, e criar moradias populares, arborizadas para a população, para o trabalhador que trabalha no centro da cidade, não tem que ir para a Baixada Fluminense, não tem que ir para Bangu, para Realengo, onde está adensado, onde a ilha de calor absurda, absorve calor absurdo, né? Uma área muito adensada. Quando a gente fala de Meia, fala de Bangu, fala de Realengo, é onde a gente vai aferir a temperatura, Alto da Boa Vista mais fria e Bangu é mais quente, geralmente, né? Se mede mais ou menos aí. Então, eu acho que a gente tem que aderir a essa política 5 do mandato, fazer uma frente como o Celso levantou, né? A gente tentar fazer uma frente
pelas mudanças climáticas, ambientalista, e fazer, além de construir novas leis, novas ferramentas, fazer as que estão no papel acontecerem. Fazer o prefeito que entrar agora, seja quem for, espero que seja um ecossocialista, né, que tenha uma cabeça ecológica e socialista, ou ecológica e social, né? Eu sou ecossocialista, né, mas não são todos, mas se for um pouquinho socioambiental, já vai ser um bom passo para esse prefeito ou prefeita que vai vir aí, né? Fazer o executivo cumprir o que está no papel e trazer a realidade. Aí a gente vai poder tentar buscar algum tipo de mudança. Obrigado aí pela fala, mais uma vez. Valeu, Serginho. Eu que te agradeço. Bom, Celso, quero te agradecer mais uma vez a participação aqui na nossa quarentena ecossocialista e libertária, né, e passar a palavra para você fechar a discussão de hoje. Tá, o Cinco, eu sou bem pragmático, assim, né? Eu sou engenheiro e sou um pouco cartesiano e tal. A gente faz uma reunião como essa que a gente está fazendo aqui, eu gosto de sair com coisas bem concretas. Então, por exemplo, o Renato, eu acho que na cidade do Rio de Janeiro não deveria se tolerar mais desmatamento. Eu acho que na sua campanha você deve colocar uma cláusula de desmatamento zero. Não é uma coisa romântica de iacochato, aquela coisa, não. Desmatamento zero, a gente sabe que as árvores morrem. Por exemplo, na arborização urbana, você tem 1 milhão de árvores. Árvores morrem o tempo todo. Você tem 1 milhão de árvores na rua. Umas nasceram, as primeiras árvores do Rio de Janeiro, que foram plantadas, têm 150 anos. Então, elas estão morrendo. Não existe árvore não morrer ou não ser retirada das ruas. Mas, assim, a nível de desmatamento zero, que eu quero dizer, assim, os licenciamentos, a vegetação tem que ser valorizada ao extremo. Nós não precisamos mais desmatar para crescer. Então, eu colocaria isso para você assim, como contribuição, para você botar como bandeira. Eu acho que é uma bandeira forte para você levar para a sua campanha de desmatamento zero no Rio de Janeiro. Se você quiser, a gente desce um pouco a detalhe para não criar uma confusão aqui de não vai poder. Não. É um desmatamento zero inteligente. É um desmatamento zero onde você não vai desmatar para crescer cidade mais, porque não precisa mais. Igual no Brasil inteiro, né, cara? Na verdade, é isso. Igual no Brasil inteiro. No Rio de Janeiro, nós temos espaço. Você acabou de citar vários lugares, bairros da Zona Norte. Eu fico impressionado com aquele bairro Jardim América e outros bairros. Eles têm casa, eles poderiam estar com 2, 3 andares. Ele tem uma estrutura, bairro plano, bairros planos no Rio de Janeiro, já com arruamento, já com... Por que esses bairros eles não são utilizados para aumentar a sua densidade próximo aos modais aí que você falou, né, da questão da mobilidade? Então, é possível crescer sem cortar. É possível aumentar a densidade na Zona Norte. No centro, Renato, eu tive agora, os escritórios estão fechando todos no centro da cidade. Né? Já tinha crise econômica antes, depois veio a pandemia, as pessoas descobriram uma outra maneira de trabalhar. Olha, vai ser um arraso no centro da cidade do Rio de Janeiro. Os bares já estão fechando, os restaurantes estão fechando, porque as pessoas não estão indo para lá. Por que as pessoas não estão indo? Primeiro, por causa da pandemia. Mas as pessoas aprenderam um outro jeito de trabalhar. E isso já estava previsto. Desde lá como é que é a terceira onda, você deve ter lido, que você lê para caralho. Existia um livro chamado Terceira Onda que falava que as pessoas iam trabalhar em casa, não vou trabalhar mais no escritório. Entendeu, Renato? Então, nós estamos com o centro do Rio de Janeiro todo para pessoas morarem. Mas não vou botar pobre. Então, bota o médio para lá e bota o pobre onde está o médio, mas existe espaço hoje no Rio de Janeiro, com urgência, levar as pessoas para morar no centro da cidade do Rio de Janeiro. Senão, o Rio de Janeiro, o centro vai morrer novamente. Então, eu coloquei o desmatamento zero, coloquei a questão habitacional
Zona Norte e Centro. Eu acho que... E a questão da resiliência, com esses 3 pontos, dessa conversa que a gente fez, nós alinhavamos todas as propostas e nós temos uma excelente plataforma para a gente trabalhar e ajudar a cidade do Rio de Janeiro. Maravilha, Celso. Quero agradecer muito a sua contribuição, né? A questão do desmatamento zero, né? Certamente é uma bandeira importante. A gente já tem essa prática no mandato, né? A gente tem brigado pela floresta do Camboatá, mas a gente também brigou pela mata do Belisário, né? Que eram cerca de 40 árvores que queriam cortar lá em Laranjeiras, né? Para fazer um novo empreendimento. A gente tem que realmente pensar, né, que, às vezes, quando você, né, faz um novo empreendimento numa área que já está estressada, você pode estar levando aquilo ali ao limite, né? Além do limite. Não tem como, Renato, não dá mais. Pois é. E essa questão do centro da cidade também, só acrescentar o que você falou, que a gente já sabe, né, que várias empresas já comunicaram aos seus empregados que não haverá retorno ao escritório, independente da pandemia, né? Alguns desmobilizam 100% do escritório, outros desmobilizam uma parte do escritório e uma outra parte fica em casa, né? Inclusive, eu observei, né, a gente já observou que várias empresas, né, mesmo voltando ao trabalho, né, os empregados já continuaram em casa, não é nem uma coisa para o futuro, já continuaram, né? Isso realmente deve impactar bastante ali a região do centro. Celso, vamos continuar na luta, seguir na luta, desmatamento zero, né, sem ilusões, né, por exemplo, com o futuro do Brasil, a gente vai tirar do pré-sal, né? Eu acho que ou tem futuro ou tem pré-sal, né? O futuro é deixar o pré-sal lá. Vamos pensar num outro futuro diferente, porque essa pandemia aí, ela não é um raio no céu azul, né? A gente tem tentado discutir isso sempre nos nossos programas, né? A pandemia é um capítulo dessa extraordinária crise ambiental que nós estamos enfrentando em todo o planeta. Vai trazer desafios para a humanidade extraordinários, né? E a gente, claro, muita gente já pensa nisso há muito tempo, e eu acho que o nosso desafio agora é conseguir fazer com que isso vire, inclusive, um movimento político importante, né? Na Europa, recentemente, nas últimas eleições do Parlamento Europeu, todo mundo, as pesquisas de boca de urna, Celso, diziam que a extrema-direita ia arrebentar nas eleições. Abriram as urnas, quem arrebentou foram os verdes, foram os vários partidos de ambientalistas, né, espalhados pela Europa, que viraram a terceira federação de partidos no Parlamento Europeu, foram os ambientalistas nas últimas eleições, né? Infelizmente, né, parte disso foi causado, por exemplo, pelas imagens, né, de populações em ilhas gregas, né, sendo obrigadas a mergulhar no mar para fugir do incêndio que tomava conta da ilha, né? Eu li alguns artigos que mostraram que só essas imagens já foram um impacto extraordinário. Então, as coisas acontecendo, me parece que o potencial de mobilização também cresce, né? Eu acho que quem já está com essa preocupação, nós aqui e milhares, milhões de outros pelo mundo, né, temos que estar preparados para acelerar a nossa capacidade de fazer esse debate e de incorporar novas pessoas à luta ambiental, né? Afinal de contas, é o futuro de todo mundo que está em jogo, né? Obrigado, Celso. Obrigado, Sérgio. A gente está terminando mais uma quarentena ecossocialista e libertária. Eu sou Renato Cinco, candidato à reeleição como vereador aqui no Rio de Janeiro. O meu número é 50555 e eu queria convidar vocês também para assistirem toda noite, às 22 horas. Nós estamos fazendo o nosso jornal 50555, nosso diário de campanha, né, e também da luta política cotidiana. Obrigado, Celso. Obrigado, Sérgio. Até a próxima.